Tudo bem, amigos? Nosso verso desta semana está em Romanos 6,19, que diz, Paulo diz, falo isso em termos humanos, por causa de suas limitações humanas, assim como vocês ofereceram os membros de seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Para nós entender o significado desse verso, precisamos primeiro reconhecer o contexto. O livro de Romanos, desde o capítulo 5 até o final do capítulo 7, fala de explicações. Paulo está explicando como é que funciona a redenção, a substituição de Jesus em nosso lugar, o que ele fez na cruz, como é que isso serve, qual que é a nova vida que nós temos. Antes a gente tinha a vida com a lei que denunciava o pecado e que revelava o pecado, mas agora somos novas pessoas em Cristo. Ele faz um exemplo também utilizando a uma mulher casada que seu marido morre. Então, ele faz muitas ilustrações para dizer como antes era a vida do crente e como é agora. Utiliza também a Adão e a Cristo, que por meio de Adão entrou o pecado no mundo. E com um só pecado todos nos fizemos pecadores. Mas também com Cristo, com a vinda de Jesus, com uma só coisa feita com justiça, essa única coisa feita com justiça por um ser perfeito, também pode nos salvar a todos. Não a todos, mas aos escolhidos, para ser mais específicos. Então, temos na Bíblia alguns títulos, subtítulos e até números, que a verdade nos papiros originais não se encontram. Estos capítulos, estos títulos que están por cima de alguns parágrafos, são ajudas que os estudosos colocaram para poder organizar melhor o desenvolvimento, o estudo das escrituras. Mas dentro dos textos originais nós não encontramos isso. Então, não considere os títulos como algo eh, normativo ou autoritativo. É uma guia, mas se você considera isso, possivelmente não vai ajudá-lo muito a entender onde começa o texto. O texto começa, neste caso, no capítulo 5, com diferentes explicações de como funciona e como é que era a vida antiga antes de nós reconhecer a Cristo como Salvador e como deveria ser agora. Ao final do capítulo 7, temos três ou quatro explicações sobre a escravidão ao pecado e a escravidão que nós tínhamos para fazer coisas más, os impulsos, o fato de fazer coisas erradas, escravos do pecado, e o fato de, logo, de nós abrir os olhos, que Deus abra nossos olhos e poder agora ver nossa perdição, começar a praticar coisas certas, coisas boas, como diz a Bíblia, praticar justiça. Dentro de este contexto é que Paulo diz isso aqui. Falo em termos humanos por causa de suas limitações humanas. Assim como antes vocês utilizavam os membros de seu corpo para praticar iniquidade e maldade, que leva à maldade, assim agora diz, utilicem os membros de seus corpos, suas mãos, seus olhos, seus ouvidos, tudo o que vocês têm para praticar justiça, disse. O que nós devemos entender primeiro aqui é que quando Paulo fala sobre termos humanos, se refere a que todas estas leis que Deus coloca, como os 10 mandamentos, o fato de Jesus ter morrido por homens, e mais para frente, as explicações que nós temos de uma luta espiritual em contra do pecado, que não tem consequências carnais, mas sobretudo eternas. Tudo isso faz referência ao fato de somos humanos.
É para humanos que Deus fez tudo isso. É para homens. Serve para homens, unicamente para homens. Mas o que vem para frente, esse contraste, essa comparação, não todos vai conseguir entender e muito menos praticar. Eu vou, neste tempo que me queda, dizer para você coisas práticas de como é que você pode entender e como é que pode autoanalisar sua vida para entender se realmente vai conseguir ou não e por que não está conseguindo, né? Utilizar suas mãos, seus olhos, seus ouvidos para praticar, dice justiça. Por que possivelmente não consegue? Dentro destas explicações que eu falava, temos muitas aclarações sobre o que um verdadeiro crente é. E como todos nós sabemos, um verdadeiro crente é regenerado e obteve em Cristo uma nova vida. Mas todas as coisas que ele passou, que ele experimentou, ainda não terminam. Uma delas é o pecado. O pecado que habita em nós, disse Paulo, não pode ser tirado. Nem as más experiências, nem o pecado que habita em nós, nem ainda as coisas erradas que podemos fazer, pode ser tirado totalmente. Então, quando a Bíblia diz que, assim como antes utilizávamos nossos membros, as partes do nosso corpo, como olhos e mãos, para fazer coisas erradas, não está querendo dizer que agora nós simplesmente já deixamos isso e é impossível que façamos de novo. Não, não está dizendo isso. Está dizendo que antes tínhamos uma vontade interna, sobretudo essa vontade espiritual pecaminosa, que nos levava a praticar esse tipo de coisas, que nos dirigia, até nos motivava a fazer esse tipo de coisas. Como Paulo diz, muito bem, eu querendo fazer o certo, não consigo, porque tenho dentro de mim uma natureza pecaminosa que me leva a fazer o errado, aquilo que não quero fazer, isso termino fazendo, diz Paulo. Então, ele reconhece muito bem aqui e diz, assim como antes praticávamos coisas erradas, pela vontade que antes tínhamos, estávamos sujeitos a essa vontade, e uma vontade perdida, uma vontade que como finalidade tinha a morte. Agora, diz, nós temos também, e eu falo também porque ainda existe essa natureza pecaminosa, mas Paulo reconhece aqui que nós temos uma vontade espiritual que é muito mais poderosa, porque não há comparação entre a força do pecado ou da morte com o que Jesus fez na cruz e com tudo o que nós obtemos graças a isso. Não há comparação. Certamente os homens seremos julgados porque a verdade tomamos decisões e muitas de nossas decisões são erradas para não obedecer, não dar no alvo e seremos julgados por isso. Mas Deus vai nos julgar também, porque se temos a capacidade, temos o poder, temos tudo o que precisamos para dar no alvo, fazer o certo, dedicar-nos a fazer o certo, utilizar nossos membros para fazer aquilo que é certo, temos sim. E você se perguntará, como eu sei se tenho ou não isso? Dentro destas explicações, a partir do capítulo 5 até o final do capítulo 7, Paulo não cansa de dizer que antes, dice, os que estavam mortos junto com Adão se deleitavam e praticavam todo tipo de coisas erradas que, de alguma forma, não só os mantinham cegos, mas também os mantinham afastados e achando que isso é tudo, sabe? Não conseguiam enxergar nada além, achando que isso era tudo. Você poderá perceber que hoje na sociedade, quando tu perguntas para as pessoas, elas não sabem que são escravas, mas elas são escravas do pecado. Elas não conseguem enxergar
que realmente aquilo que elas chamam de liberdade está levando-as para a morte, para a própria destruição, não só de sua carne, mas sobretudo de seu espírito. Estas pessoas estão convencidas de que o que elas fazem é simplesmente deleite da carne, não tem maior importância, e que ainda isso é o que se chama viver, desfrutar desta vida. Em comparação, uma pessoa que tem o Espírito de Deus, e Paulo fala muito disso, que quem não tem o Espírito de Deus não tem ou não é de Cristo, esta pessoa já entendeu que existem essas duas forças dentro dele. Uma natureza que o leva, que o motiva, que o impulsa a fazer coisas erradas, mas também ele tem essa natureza de parte de Deus que está chamando sempre sua atenção para enxergar, para perceber que isso não lhe convém. Não estou falando de sua consciência e falando disso gostaria de terminar este vídeo. Todos têm, de alguma forma, uma consciência moral e Deus colocou isso em todos. É a própria lei de Deus a que denuncia as pessoas unicamente pelo fato de ela existir. É porque a lei existe, que o pecado e a maldade é revelada, está ao descoberto. Para isso serve a lei. Os 10 mandamentos denunciam a todos aqueles que fazem estas coisas. Entende? Então, como é que eu posso diferenciar agora de se eu tenho o Espírito de Deus ou de se eu tenho essa consciência? Porque todos, ímpios e crentes, têm a consciência, mas unicamente os filhos de Deus têm o Espírito de Deus. Mas ambas servem, certo? Deixe-me eu lhe dar esse detalhe aqui, meu amigo. Ao final do verso diz que devemos oferecer nossos membros também como servos, mas agora da justiça, que leva à santidade. Uma pessoa que começa a praticar aquilo que foi revelado, desde o dia em que seus olhos foram abertos, vai continuar um caminho à santidade. O que é santidade? Santidade, ou santo, significa afastado, separado, afastado para fins bons, sublimes, certos. Esta pessoa, com o passar do tempo, não vai se manter no mesmo lugar sempre na luta, graças a que tem essa consciência moral. Não vai viver sua vida simplesmente lutando porque tem a consciência moral, mesmo sendo um ímpio. Mas esta pessoa, cada ano, cada mês, cada dia é mais santo. Santidade não só significa afastado, mas também puro. Significa certo, limpo. Desculpa. Quando a Bíblia diz que nós estamos em um caminho de santidade, você pode perceber que aquele que recebeu essa revelação de Deus, de estar indo para o inferno, mas agora ele sabe que isso era errado e se arrepende, se afasta e começa a seguir a Cristo. Se você conhece essa pessoa faz 1 ano ou 2 anos e espera com o tempo, você vai ver que no futuro, depois de 5, 10 ou 15 anos, todo ao redor de ela vai começar a mudar. Suas relações com as pessoas, sua família, seus amigos, sua forma de viver na sua própria casa, como ela organiza sua casa, dentro de seu trabalho, dentro das atividades que ela pratica, tudo vai melhorar. Tudo vai ser mais organizado, mais ordenado, mais puro, conversas mais puras, tudo. O tempo é o que determina. Porque só através do tempo se pode ver a santidade das pessoas. Mas esse fator é indispensável para saber se realmente tem o Espírito de Deus. Ou se levaram uma vida sempre na luta, certo?
mas só por causa da consciência moral. E acabaram como moralistas ou legalistas. Acabaram como en nossos tempos está de moda dizê-lo, conservadores. Mas jamais foram cristãos. Jamais acabaram como santos. Jamais acabaram fazendo tudo para a glória de Deus e para honrar a Deus. Eu les animo a poder autoanalisar suas vidas. E como estavam vocês há 2, 3, 5, 10 anos? Desde o momento em que conheceram a Escritura ou começaram a ir para uma igreja? É você hoje mais santo e está utilizando seus membros para coisas justas, coisas de Deus? Está fazendo tudo isso para a sua glória? Ou você se mantém simplesmente aí? Possivelmente, o primeiro passo é reconhecer que estamos perdidos e que sem Cristo é impossível. Que não reconhece o sacrifício de Cristo na cruz e deixa tudo para segui-lo, que não renuncia a seus próprios planos para a sua própria vida e segue a Cristo, não pode ser seu discípulo, não pode ser santificado. Sem ser chamados não há santificados. Sem santificados não haverá glória. E a glória é unicamente para aqueles que alguma vez se arrependeram, reconheceram seus erros e que logo decidiram seguir a Cristo. Até aqui por agora. Deus os abençoe.